Bem-vindo, Otakus! Eu sou a Fran E eu sou o John. e esse é o canal do Casal Otaku! Uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. A decisão de amar alguém, de entregar o seu coração para essa pessoa e receber o coração dela de volta. Como ter a certeza que vai ser eterno, que vamos superar todas as adversidades. Ter a certeza que a caminhada será incrível, que cada segundo vai valer a pena e mesmo nos momentos mais obscuros, uma luz vai brilhar. Vai brilhar mostrando o caminho, dando a força e a coragem para continuar seguindo em frente. Esta é a beleza do amor. Não estamos sozinhos na imensidão do desconhecido. Temos alguém do nosso lado para nos dar apoio e para nos ajudar a encontrar o rumo certo. O amor é vivo e ele nos chama para a experiência mais extraordinária e duradoura de nossas vidas. Ele nos ensina a como amar. E ele também nos ensina como podemos ser amados nessa história que tem um começo, mas jamais terá fim. Hoje e para sempre, a decisão da sua vida. Olha, eu tenho certeza que se você assistiu o anime de Kimetsu, se você assistiu Demon Slayer, você provavelmente em algum momento se perguntou: será que eu posso me tornar de alguma maneira um caçador de demônios? Será que existe algo nesse sentido, algo parecido com isso, algum tipo de teologia em alguma religião que realmente me torne um caçador de demônios? Não literalmente como no anime, tá? Pelo amor de Deus. Mas será que eu posso me transformar num Demon Slayer ou talvez um Hashira como no anime? E a resposta é que sim, existe, realmente existe várias linhas teológicas em diferentes religiões que ensinam como você pode desempenhar esse tipo de trabalho. E existem pessoas que dedicam suas vidas, inclusive transformando isso em suas profissões. E esse é o nosso caso. Eu e ela, nós somos pastores evangélicos e nós trabalhamos com isso, que parece que não, mas sim, essa é a nossa profissão. A gente pode não ter uma cara, né, de muito quadradão, assim, mas essa é a nossa profissão, é isso com o que a gente trabalha, a gente dedica a nossa vida a esse tipo de coisa. E tem alguns paralelos muito bacanas entre o anime e as verdadeiras linhas teológicas que a gente segue dentro do cristianismo, dentro do trabalho de libertação, como nós falamos, né? Que fazem muito sentido, são muito parecidas. Eu tenho certeza que se você ficar aqui até o final, sua cabeça vai dar aquele mighty blow, você vai pensar: meu Deus do céu, isso é muito louco! E para a gente começar, vamos falar sobre as classes dos espadachins. Vamos pensar no anime primeiro, teologia depois. Esboçando bem rapidamente aqui sobre o anime, tem as classes dos espadachins, que eles são divididos em várias classes, e não espere que eu vá falar todas as classes em japonês, nem lascando, porque eu não vou fazer isso, não vou passar por esse vexame, não, é difícil pra caramba. E olha, eu vou falar, vai parecer tudo que eu tô falando é risoto. Então eu vou falar só da principal classe, que são os Hashiras, ou seja, os pilares, os mais poderosos, aqueles que são responsáveis não apenas por defender e proteger as pessoas, mas como também defender, proteger também os outros espadachins, os outros soldados, os outros guerreiros. Eles são o ápice da força, da habilidade. Eles são realmente aqueles que protegem, que cuidam do mundo contra os Onis, contra os demônios do universo de Kimetsu, do universo de Demon Slayer. E sim, existe a possibilidade de você desempenhar um trabalho
semelhante dentro de uma linha teológica. Claro que tudo no âmbito espiritual daí. Nada vai ser no físico, mas vai ser tudo em um âmbito espiritual. Mas eu tenho certeza que se você participar disso, você vai perceber que mesmo algo espiritual, ele tem muita interferência no mundo físico. Depois desse ponto dos guerreiros que lutam contra os demônios, nós temos um ponto que é a contrapartida, que são os inimigos, que são efetivamente os demônios malignos que atacam os caçadores de demônios. E este é o passo da hierarquia demoníaca que tem no filme e no anime, não é mesmo, meu amor? É isso mesmo. E esses demônios no anime, eles são chamados de Onis. E temos o chefe dos Onis, eles também são separados em classes, né? O chefe é o Muzan e ele comanda todos os Onis. Ele transforma alguns e alguns são transformados por outros e etc. E assim por diante. Ele comanda 12 Kizukis, que são os Onis mais fortes da classe da hierarquia demoníaca do anime. E tem aqueles que são os Onis figurantes, que estão ali só pra morrer, né? É só pra apanhar dos protagonistas, né? Isso. E esses Onis, pra você eliminar eles, existem armas especiais, né? Isso. Não é você pegar uma faquinha de pão lá, uma faquinha de pão ir lá e cortar o Oni. Ele não vai morrer tão fácil, né? Não, de jeito nenhum. Mas isso é... Como é que funciona isso no anime? No anime a gente tem as Nichirintos, que são espadas especiais, que elas são forjadas de um material próprio, que já é para você eliminar os demônios, né? Ou a própria luz do sol, que ela tem o poder de exterminar esses demônios devoradores de pessoas. Então, se você tiver a arma própria para isso, você tem sim como derrotá-los, né? Então, mas não é qualquer coisinha que você vai. Você tem que ter o tipo de armamento próprio. E esse é um outro ponto, esse é uma outra chave que é muito semelhante à teologia real. E dentro dessas chaves aí a gente pode chegar na parte dos escolhidos, que não é todo mundo que se torna Hashira, mesmo dentro do caçador, dentro do grupo dos caçadores de Oni, mesmo que você seja forte, não é simplesmente você chegar e ser Hashira. Tem alguns que eles são escolhidos para ser Hashira, não é mesmo? Sim, e o que acontece ali? Por exemplo, o Tanjiro, ele é um escolhido. Então, ele teve o treinamento. Mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar um Hashira, né? Ele tá no caminho, né? Diferente daqueles lá que foram lá salvar eles naquela montanha, né? Sim. Aqueles lá já não são pessoas que são escolhidas. Figurante! Eles não têm nenhuma... Eles não têm nenhuma chance de uma predisposição. Então, aqueles ali são uns coitadinhos ali no meio da anime. se o bicho pegar, tá lascado, né? Eles morreram. Como vocês viram, né? No anime, a maioria deles morreu, né? Sim, alguns morreram, alguns não têm a mínima chance de enfrentar. Exatamente. E a gente também tem os requisitos no caso, né? Pra você se tornar um Hashira. No anime, para você se tornar um Hashira, tem a questão, ou você tem que conseguir derrotar uma das 12 luas, uns 12 Kizukyo, que é bicho brabo, né? Não é para qualquer um, então se conseguiu, é forte o negócio. Ou você tem que vencer pelo menos 50 Onis para que você tenha o direito de se tornar um Hashira. Só que entra um detalhe, que esses requisitos, ele vem junto com o poder. Um dos principais requisitos para você se tornar um Hashira é justamente a questão do poder. Você tem que ser poderoso, você tem que ser forte o suficiente, porque esse poder ele vem junto com uma missão. Cada Hashira, ele patrulha, ele cuida, ele protege de uma determinada região, de uma determinada área. Então, o poder em si, ele vem junto com a missão. O fato de você ser escolhido para ser um Hashira, ele vem junto também com a missão de você proteger, de você cuidar, de você salvar as pessoas. E agora que a gente fez um esboço assim, super, muito, hiper, ultra, mega resumido do anime, vamos focar um pouquinho nas coisas que são similares dentro da teologia que realmente possibilitam que haja um paralelo muito interessante. Primeiro passo, a gente tem a questão dos filhos de Deus, né? Aquelas pessoas que realmente vão se tornar filhos de Deus, né, meu amor?
os filhos de Deus, para você se tornar um filho de Deus, você precisa seguir algumas, vamos dizer, regras, É, talvez. Não vou dizer regras porque ninguém é obrigado a nada. Mas você precisa especificamente se batizar nas águas para se tornar um filho de Deus. passar pelo novo nascimento, Que é o novo nascimento é o batismo, né? o batismo Nas e o fato de águas. aceitar Jesus E também, o fato né? de você aceitar a Jesus, você já se torna um filho de Deus. Que é um ritual, E cara, que tem que assim fazer. você vai ter uma longa caminhada para se Boca toda. tornar um Hashira cristão, digamos assim, né? Gostei disso, Hashira Cristão. Nome de canal do YouTube, se tem alguém. Só que aí também vem outra contrapartida, que é a hierarquia demoníaca no mundo real nosso em que vivemos, Isso. que é bem parecida com a do anime, né? Até pior, eu acho, né? É, pior porque a gente, no caso, é a realidade, né? A gente sente na pele. E como é que você explicaria essa hierarquia junto Nossa com realidade? a nossa realidade? Então, a hierarquia demoníaca, diferente do que a maioria das pessoas vão pensar, a gente pode começar do ponto de algumas passagens que nos explicam como isso funciona. A Bíblia fala que todos aqueles que crerem, passarem por esse novo nascimento e passarem pelo segundo batismo, no caso um batismo consciente que você escolhe fazer, você escolhe se batizar e inclusive participar do corpo e do sangue, ou seja, tanto, não é só comer o pão, tem que comer o pão e tomar o suco da Santa Ceia, digamos assim, tomar o corpo e o sangue de Cristo. Nesse caso, você ganha poderes para expulsar demônios, ou seja, a Bíblia não fala um, não fala o outro. Eu vos dou o poder para expulsar todos, ou expulsar os demônios. Então, para isso, qualquer pessoa que passe pelos requisitos, e é claro, existem outros requisitos, como fidelidade, você dedicar a sua vida a uma vida mais séria, etc, etc. Né? Vamos pular algumas baboseiras, na verdade, algumas questões de tradicionalismo, que tem muito tradicionalismo. Você pode ver que nós não somos tradicionalistas, até tipo, alô, né? Então, existem a questão de tradicionalismos e a questão teológica. Se vocês quiserem, nós podemos trazer vídeos mais aprofundados. Mas se você fizer isso, você automaticamente ganha poder para expulsar todos os demônios. E aí a gente vê que os demônios, todos esses bichos aí que você vê em filme de exorcismo, esses filmes aí, todos esses nomezinhos carimbados aí, eles são possíveis de serem expulsados por uma pessoa. Ou seja, eles são a classe mais baixa do baixo do baixo, dos mais insignificantes dos demônios. Ou seja, uma pessoa sozinha, desde que ela cumpra com os pré-requisitos, ela tem capacidade sim de expulsar esses bichos. Agora existem outras classes, assim como tem as luas superiores e tem o próprio Mustang Jabuti lá, né? Aí, dentro das classes demoníacas, nós também temos outras classes demoníacas que a Bíblia ela nos fala que o nosso combate, a nossa luta, ou seja, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra seu vizinho, seu amigo, seu tio, sua tia, seus pais, não é contra ninguém que você conhece, não é contra a carne deles, mas é uma luta espiritual onde a gente trava por outros meios, né? Não é nada físico, pelo amor de Deus, entenda que não é nada físico, são outros meios de batalha que a gente luta contra espíritos chamados principados, potestades, dominadores e hostes da maldade, que são espíritos mais poderosos, que um único, digamos, exorcista, um único pastor libertador não tem capacidade de brigar com esses bichos, não. A gente precisa de uma equipe para vencer esses demônios, esse cramulhão, esse tinhoso, esse calça curta, não sei como você quer chamar, mas eles são piores que demônios, são seres mais poderosos, que estão além do simples demônio, e cada um deles tem uma função, né, meu amor? Os principados, eles dominam, digamos assim, as cidades. A potestade, ela domina o governo e também as cidades. Estados, então, é um negócio mais estados, avançado, né? Um negócio mais punk. Eles são os chefões, digamos assim. E os dominadores, eles dominam as pessoas. E daí existem também as hostes da maldade, que são basicamente os demônios pau-mandado desses três aí, Sim. chefões, digamos Sim. assim. E no nosso mundo, né? No
caso, como no anime tem um. No Que é o nosso chefão. mundo tem mais do que um chefe, então ele é um pouquinho mais complicado. E a gente precisa de armas também para lutar contra esses demônios, né? No mundo real. E nada melhor do que a palavra de Deus, né? Que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, a Escudo da fé. jejum, Jejum, oração, né? Você está em comunhão com a igreja. E tem outros meios também, A Bíblia né? até fala sobre uma armadura completa, né? Ela fala a espada do Espírito, que seria a palavra de Deus, escudo da fé, capacete da salvação, a couraça da justiça, sapatos da anunciação das boas novas. E são armas específicas para batalhas espirituais, para você enfrentar demônios, para você enfrentar esses tipos de seres malignos que vêm para atacar a vida das pessoas. E nesse caso, a gente tem alguns escolhidos. Da mesma maneira que não é simplesmente você ir para a igreja, você ser cristão, você tomar a Santa Ceia, você se batizar, você fazer uma oração ali que você vai ganhar, digamos assim, a capacidade de fazer isso, né? Assim como no anime também, não é só você estar no esquadrão lá que você vai virar Hashira, né? Então, mesmo dentro da igreja, você pode passar uma vida inteira dentro da igreja e nunca fazer algo desse sentido, passar por uma experiência dessas, porque existem os escolhidos. Tá, mas eu posso ser escolhido? Pode. Não existe algo pré-determinado. Você pode ser um escolhido desde que você cumpra com alguns requisitos. E o principal requisito, no caso, seria a perseverança. Aqueles que a Bíblia fala que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. E que aqueles que vão receber, digamos assim, o poder, receber a unção, receber essas capacidades divinas, no caso, são aqueles que eles perseveram até o fim, que eles continuam, que eles não desistem, que eles se esforçam e eles não desistem no meio do caminho. Não, eu quero fazer isso, eu quero receber, eu quero ser um escolhido, eu quero poder ter a capacidade de fazer isso. Se você não desiste, você continua, mais cedo ou mais tarde você vai ser um escolhido para você se transformar em um libertador, digamos assim, ou no caso um Demon Slayer cristal. Ai, tá lasqueira. O pessoal da igreja me mata depois disso. Então assim, existe como você ser um Demon Slayer cristão e existem diferentes classes de pessoas dentro da igreja. Ah, agora eu entendi! Existem a classe daquelas pessoas que acabaram de nascer, digamos assim, quando a pessoa passou pelo novo nascimento. Aí essas pessoas, elas são consideradas na Bíblia como bebês, que elas precisam ser protegidas, que elas precisam ser cuidadas e elas não têm poder para fazer esse tipo de coisa. Conforme ela vai crescendo, a Bíblia vai tratando essa pessoa como um crescimento natural, até que ela se transforme em uma pessoa que tenha capacidade. A Bíblia fala até quando vocês já deveriam ser mestres, ainda precisam que lhes ensinem os conceitos básicos. Ela está falando que existem diferentes níveis, até que você chega ao nível de mestre, alguém que vai ensinar, que já pode ajudar os outros, que seria o equivalente ao pessoal que está ali no os caçadores básicos. Eles até ajudam pessoas com coisas mais básicas, eles conseguem se virar. Mas se o bicho pegar feio mesmo, aí lascou, aí a vaca foi pro brejo, aí não tem muito o que fazer. Mas tem aqueles que são chamados soldados de Cristo, né? Ou seja, aqueles que são chamados para combater mesmo, né? Para combater mesmo, aqueles que são chamados pro fight, que são os escolhidos, que eles continuam nesses processos de aperfeiçoamento, digamos assim, até que eles se tornam poderosos, né? E dentro disso aí a gente tem vários poderes, né? A gente tem questão de vários poderes divinos que a pessoa ganha para ela poder vencer esses espíritos malignos, não é não? Esses poderes, no caso, a gente no mundo no cristão, a gente chama eles de dons, Isso. dons espirituais que a gente recebe, que o Espírito Santo ele nos dá, né? Que são o dom da revelação, o dom da visão, o dom da palavra. Então tem vários dons, eu não vou citar todos Fica aqui até amanhã aqui falando dos dons. são muitos dons e até alguns dons que a gente não reconhece, porque Deus é ele que dá, é ele que capacita a gente. Então nós todos temos um chamado, mas nem todos são chamados para o mesmo fim.
Então, tem os guerreiros e tem aqueles que não Não são são os guerreiros, guerreiros, né? né? Que só vão trabalhar, que só vão... Tem outras funções. que vão fazer a parte deles para Deus, mas eles não vão ali ficar combatendo os demônios e eles... Não vão se tornar exorcistas, digamos assim, né? Não vão ser Hashiras. eles não vão ser Hashiras. Se você pode ser um Hashira, eu posso me tornar um Hashira espiritual, digamos assim, um Hashira cristão, Hashira de Jesus. Então, meu otaquinho bravo, você pode sim se tornar um Hashira de Jesus se você quiser, se você se esforçar, se você se dedicar para isso. Uhul! Existem vários processos e rituais que você pode fazer para ir crescendo, para ir adquirindo mais poder divino. Se você tem mais algumas dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu falei explicando realmente segredos do exorcismo. Clica no link aqui embaixo e você vai ter 1h30 explicando só segredos que geralmente as igrejas não te contam, coisas que até são proibidas de falar em muitas igrejas. Nós somos realmente às vezes proibidos de explicar, porque as pessoas acabam se assustando se elas souberem a verdade. Então, se você tem alguma dúvida, clica no link aqui embaixo. Não deixa de dar o like pra gente, isso ajuda muito o canal, a gente está começando a ajudar o canal a crescer. Se inscreve, ativa o sininho, nós contamos com vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixa nos comentários, né? A gente vai ter o maior prazer de ler os comentários, de responder vocês. Então qualquer dúvida, se vocês precisarem, entrem em contato com a gente, deixa aqui nos comentários e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Nos encontrem nas redes sociais, a gente vai deixar tudo aqui embaixo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima!